Ora, digo, um hábito milenar não pode ser uma falta de educação. Porque esse hábito milenar foi incorporado em inúmeras civilizações, inúmeras literaturas, e, vamos dizer, aquilo que é de uso geral durante milênios, quem pode dizer que aquilo é uma falta de educação? Não é isso? Você precisa, então, quebrar com o hábito milenar e criar uma nova norma do nada. Que você tente fazer isso, eu digo, bom, todos nós temos o direito de tentar fazer com que os nossos julgamentos, os nossos critérios se sobreponham à norma vigente. E podemos, então, fazer propaganda daquilo, lutar por aquilo. Mas, geralmente, este processo de transformação leva séculos. Você quer introduzir, vamos dizer, um novo hábito? Bom, você vai lutando por aquilo, aquilo se dissemina e gradativamente a sociedade se adapta àquilo. Hoje em dia, com a concentração dos meios de comunicação, o que o pessoal faz é que este processo seja instantâneo. Então, tão logo a elite decidiu que a norma é aquela, todo mundo tem que se adaptar imediatamente. E se você não se adapta, o processo de exclusão e de discriminação entra em funcionamento de maneira imediata, automática, avassaladora e irreversível. Então significa o seguinte, qualquer que seja a nova norma adotada, você tem que adotá-la do dia para a noite, e pior, tem que adotá-la com sinceridade, do fundo do coração. Porque se desconfiarem que você, né, está apenas colocando da boca para fora, vão denunciá-lo também, né, como hipócrita. Então isso quer dizer o seguinte, você tem que ser sinceramente feminista, gaysista, abortista, cotista racial, etc, etc. E, sobretudo, a primeira dessas grandes modificações que foi adotada foi o antitabagismo. Então, a elite americana inteira, 20 anos atrás, todo mundo fumava. Você fumava nos tribunais, fumava nos hospitais, só não fumava na igreja durante o culto. E também você não fumava na UTI, certo? Mas no hospital, você normalmente fumava, né? Você pega, por exemplo, os filmes do julgamento de Nuremberg, está todo mundo lá fumando. Aqui tem o famoso filme do julgamento Scopes, do homem da teoria da evolução, está todo mundo fumando. De repente decretaram, é feio. As pessoas se adaptaram a isso, vamos dizer, com tal profundidade, que elas não concebem a hipótese de que aquilo que faziam antes seja normal. Virou anormal. Então, aqui, basta o sujeito puxar um cigarro e imediatamente ele é mal visto por todo mundo. Veja, mensagens políticas ou culturais importantíssimas e válidas podem ser invalidadas instantaneamente porque o sujeito fumou um cigarro. E o incrível é a velocidade com que as pessoas se adaptam a isso. Elas se adaptam a isso e creem nisso como se tivessem crido naquilo sua vida inteira, como se fosse uma coisa que está na Bíblia. Não é? Então, vamos dizer, esse é um dos motivos pelos quais eu não aceito nenhuma conversa antitabagística perto de mim. Esse é o principal motivo. Falo, olha, eu não pertenço a esse tipo de personalidade e jamais pertencerei. Eu faço minhas próprias escolhas e eu abro o caminho para a minha própria vida e eu não admito que ninguém queira mandar em mim, além de Deus, ninguém manda em mim. Eu já disse que assim, o público para o qual eu escrevo é Deus. Eu estou esperando o julgamento dele, estou esperando que ele use os meus escritos como pretexto para me dar salvação no juízo final. É só este leitor que eu estou tentando agradar. É isso? Então, isso quer dizer, qualquer conversa tabagística para cima de mim, ela já é insultuosa na base, porque a pessoa está supondo que eu também devo me adaptar a esta plasticidade de caráter que hoje se tornou norma. Falou, eu não mudo só porque as pessoas querem que eu mude. Eu não mudo só porque as pessoas olharam feio e disseram que não vão mais gostar de mim. Eu acho assim, se você não gostar de mim, é o favor que você me faz. Né? Eu me lembro a história do Pedro, quando era pequenininho. Uma vez ele disse, pai, eu vou pegar meus brinquedos velhos e vou dar para os menininhos pobres. Eu falei, muito bem, meu filho, tal. Grande iniciativa e tal. Falei, 10 minutos, ele, pai, mudei de ideia, não vou dar não. Eu falei, por quê? Ele disse, porque daí eles vão querer ser meus amigos e vão me encher o saco. Então, eu estou pensando um pouco assim, você está entendendo? Quer dizer, né? O meu princípio é o seguinte, quem não pode te ajudar, não pode te atrapalhar. Esse é um velho ditado islâmico, aliás, né? Então, se você é meu inimigo,
e sempre foi meu inimigo, dificilmente você poderá fazer algo contra mim. Por exemplo, você vê aquele pessoal do Quartinho de Moraes, eram 1.500 pessoas. 1.500 professores universitários se juntaram para fazer um malefício terrível contra mim. Não fizeram nada, fizeram um malefício contra si próprio, que foram feitos de palhaço. Tá certo? Agora, se o cara é meu amigo, ele já começa a poder me prejudicar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, porque se o cara é meu amigo, eu vou me apegar a ele, vou gostar dele. E se ele, de repente, para de gostar de mim, eu vou sentir uma diferença. Não é isso? Então, eu não estou aqui procurando, sabe aquele negócio de como fazer amigos e influenciar pessoas? Eu não estou nem fazendo amigos nem influenciando pessoas, eu estou apenas dizendo aquilo que eu sei e que eu estudei. Se você quer ouvir, muito bem, vai fazer bem para você. Se você não ouvir, para mim não vai fazer a menor diferença. Então, eu já passei na vida tantas situações de perigo, de opressão, né, de dificuldade, mas tantas, que eu vou dizer, tem certas situações que eu passei que as pessoas não aguentavam ouvir quando eu contava. De eu contar, a pessoa ficava com medo. E, no entanto, eu estava lá vivendo a situação. Eu já passei por isso tantas vezes, que eu digo para você, olha, morrer para mim não significa absolutamente nada. É zero, não é certo? E, né, eu ficar intimidado, eu digo, olha, eu só tenho medo de uma coisa que vem depois da morte, esse é o juízo final. Agora a morte mesmo não significa nada, né? Então, quer dizer que eu não tenho a menor possibilidade de eu me adaptar a esta nova sociedade e virar uma criatura plástica, que tão logo as pessoas criam uma nova norma e começam a me olhar feio. Se eu não cumpro, eu vou tremer nos alicerces, dizendo, não, por favor, me amem, tá certo? Eu não vou fazer isso, tá entendendo? Isso é uma palhaçada, tá certo? Então, eu me permito continuar julgando as coisas tal como eu as julguei durante 50 anos. Eu acho que qualquer coisa que você fez durante 50 anos virou um direito adquirido, né? Então, vamos dizer, um dos direitos inerentes à velhice é o de não tentar imitar os jovens, né? Então, vocês não me verão, né, saindo por aí de bermuda e tênis, e dançando rock, né, e tentando, né, parecer jovem, né? Eu adotei como nome aquele haikai do Milor Fernandes. Ele fez um desenho dele mesmo olhando no espelho e fez um haikai, né? Aqueles 3 linhas. É verdade, eu já sou um homem da minha idade. Então, isso aí para mim é coisa básica, tá certo? E considero que isso é um direito inalienável. Mas na sociedade atual esse direito não existe. O único direito que você tem é o de tentar ser amado por todos. E para isso adaptar-se plasticamente, né, a qualquer coisa. Veja, o dia que eu escrever coisa como he, she, vocês podem me internar no hospício. Eu não escreveria isso jamais. Quando eu me referir à humanidade, pode ser que às vezes por uma figura de linguagem eu digo todos os homens e mulheres. Pode ser se houver o caso de ressaltar a dualidade de sexo, mas em geral continuarei usando o homem ou o ser humano, tá certo? Eu não vou escrever a ser humana, tá certo? Então, você tem que ser homem e mulher, então, por que o ser humano? Isso é uma odiosa discriminação machista. O ser, não, a ser. Tá certo? Então, eu não vou me dobrar a isso jamais na minha vida. E se, sobretudo, esperam isso de mim num meio dito conservador, então aí, meu filho, só me resta cuspir na cara do desgraçado, né? A primeira vez que eu entrei aqui, né, numa entidade conservadora, né, e estava escrito smoking free, né? Quer dizer, já era proibido fumar. E pior, eles inventam um jeito de denominar a proibição de liberdade. Não é que o fumo é proibido. Não, o ambiente é livre do fumo. Quer dizer, você está proibido de fumar, mas isso significa liberdade, estamos livres do fumo. É vamos dizer, um jogo de linguagem. Primeira vez que entrei numa entidade conservadora e vi isso na porta, eu falei, esses caras estão liquidados. Eles selaram o destino deles. Porque eles aceitaram a regra do jogo que foi imposta pelos seus inimigos. E os inimigos souberam explorar muito bem o moralismo evangélico dominante aqui. Tá certo? E os idiotas caíram como patinhos. Tá certo? Então,
E olha, um conservador, que eu saiba, é um sujeito que respeita, sobretudo, a propriedade privada. Não é isso? Então, a propriedade privada é o seguinte: se o dono do lugar, que é um lugar privado, particular, se o dono do lugar quer que admite que você fume lá dentro, muito bem. Se ele não admite, você não pode dizer nada. Por exemplo, você entra dentro de um carro. De quem é o carro? É do fumante. Então ele admite que você fume. Ou fumante, ou não fumante solidário. Né? Agora, o cara não fuma e não gosta de cigarro. Então ele proíbe e você não pode falar nada, porque o cara é dele. Então, este princípio, os conservadores em massa já haviam abdicado. E não perceberam que ao abdicar disso, abdicaram de tudo. Então, a longo prazo, estão condenados e não vão se levantar enquanto não aprenderem essas coisas. Não é isso?